Um operário de 59 anos morreu soterrado em uma obra da Prefeitura de Ribeirão Preto. Um outro funcionário também ficou ferido. O deslizamento de terra aconteceu durante a abertura de uma vala para a instalação de uma rede de esgoto. Ali, região nobre de Ribeirão Preto, Avenida 9 de Julho. É para lá que eu vou na reportagem de Guilherme Campos. Quase 12 horas depois do soterramento, ainda é possível ver a terra caindo. No buraco, ficou o capacete do trabalhador que morreu soterrado. De acordo com o boletim de ocorrência, 4 trabalhadores estavam dentro do buraco. O supervisor, o operador de máquina e 2 operários. De repente, a terra começou a ceder e o supervisor falou para os trabalhadores saírem, mas não deu tempo. Uma parte da terra caiu em cima de 2 operários, junto com pedras grandes. Os companheiros de trabalho foram resgatar os colegas e não conseguiram. Os bombeiros foram chamados e retiraram os operários. O resgate durou horas. Os bombeiros tiveram que colocar escoras de madeiras para evitar um novo desmoronamento. O trabalhador de 59 anos ficou soterrado até o pescoço e não resistiu aos ferimentos. A suspeita é que foi atingido por pedras no peito. O outro trabalhador de 37 anos ficou com o corpo coberto de terra até a cintura e foi levado para um hospital. O buraco é uma obra da Prefeitura para a instalação de galerias de águas pluviais na Avenida 9 de Julho com a Rua São José, no centro de Ribeirão Preto. Durante a manhã, a obra estava parada. Os funcionários chegaram para trabalhar e ficaram na esquina. Ninguém quis falar sobre o que aconteceu. A obra é de responsabilidade de uma empresa que presta serviço para a Prefeitura. Olha, e agora ao vivo, direto desse local onde infelizmente essa morte aconteceu, eu já volto com o Guilherme Campos, 11 horas 59 minutos. Ô Gui, detalhes agora sobre essa questão, essa obra, infelizmente, onde esse trabalhador de 59 anos perdeu a vida. Nesse momento, esses trabalhadores que chegaram pela manhã para trabalhar não conseguiram voltar à obra, ela segue interditada, é essa informação, Gui? É isso, a obra segue interditada, foi um pedido da Polícia Civil para terminar as investigações. Valentim, nós estamos aqui bem em frente a esse buraco e o nosso cinegrafista Roberto Luiz agora vai caminhar para mostrar para você exatamente como está aqui esse buraco que foi aberto para a instalação de galerias de águas pluviais aqui na Avenida 9 de Julho com a Rua São José. Então aqui a obra está isolada, tem alguns cavaletes e você vai acompanhando aí imagens ao vivo. Para você ter uma noção, o trabalhador que infelizmente morreu depois de ser soterrado estava exatamente naquele buraco onde tem ali um pedaço de madeira e tem também ali como se fosse uma pá. A gente imagina que seja uma pá. O nosso cinegrafista Roberto Luiz está agora chegando mais perto para mostrar para você. Então ele estaria ali quando foi soterrado. E aí essa terra que está aqui ao lado direito, o nosso cinegrafista Roberto Luiz vai mostrar para você também, está uma grande quantidade de terra por aqui e aí uma parte dessa terra cedeu, e aí esse trabalhador que estava aqui foi atingido por terra e também por pedras. Olha só o tamanho dessas pedras, são pedras grandes. E aí tem essa suspeita de que ele foi atingido por pedras no peito e teria sido isso a causa da morte desse trabalhador. E aí os bombeiros estiveram aqui, você vai ver que tem ali madeiras, aquelas madeiras foram colocadas pelos bombeiros que tiveram que fazer esse trabalho aí para escorar, porque havia risco de mais desmoronamento. Bom, e aí, Valentim, nós temos aqui algumas notas que são da Prefeitura e também da empresa que presta serviço aqui para a Prefeitura, é uma empresa responsável por essa obra. Então aqui será instalada galerias de águas pluviais, aqui na Rua São José com a 9 de Julho, e essa obra vai seguir até a Avenida Francisco Junqueira. Bom, nós pedimos entrevista com o representante da Prefeitura de Ribeirão Preto para falar sobre esse acidente, mas ninguém quis gravar. A Prefeitura mandou apenas uma nota dizendo que lamenta profundamente o fato ocorrido e se solidariza com a família da vítima. No momento do acidente, acionou imediatamente a construtora responsável pela obra para que preste todos os esclarecimentos do fato ocorrido e amparar a família no que for necessário. Diz também que o laudo está sendo providenciado pela construtora.
Foi registrado um boletim de ocorrência por desabamento culposo e morte suspeita. E o delegado responsável pelo caso, Ariovaldo Torrieri, disse que vai abrir um inquérito, ouvir todos os envolvidos e aguardar os laudos periciais. A assessoria de imprensa do Ministério Público do Trabalho informou ainda que ainda não recebeu, essa denúncia sobre o ocorrido, mas que até o período da tarde deve ter uma nova atualização. O outro operário de 37 anos que foi socorrido, ele se feriu, está passando por atendimento médico na Santa Casa e deve ser liberado ainda hoje. O corpo de Pedro Joaquim de Oliveira, de 59 anos, ainda está no ML e deve ser enterrado amanhã no cemitério Bom Pastor. O advogado da construtora, Daniel Ronde, falou sobre esse caso. Vamos acompanhar o que ele disse. Tem um sistema de engenharia que já foi acionado para analisar possibilidades, circunstâncias de fato. Por quê? Quando a gente vai fazer um planejamento, nem sempre dentro do planejamento, quando começa a execução de um serviço, a gente tem aquela realidade planejada. E muitas vezes na ação é preciso fazer, na execução é preciso fazer uma ação. Então isso o setor de engenharia está fazendo, está apurando junto com as autoridades constituídas. O próprio delegado pediu que não fosse mexido no local, porque a perícia inicial se deu à noite e talvez fosse necessário retornar hoje. Então nós estamos aqui aguardando uma liberação por parte das autoridades para que a obra possa ser continuar, possa ser feita algo de retenção, enfim, o que for necessário ser feito. A empresa já designou psicólogas, já designou assistente social para que nesse momento de dor ampare a família, Nós não temos interesse nenhum de criar qualquer desconforto a mais do que já aconteceu na tragédia, Nós lamentamos muito, nos cabe agora dar esse conforto para a família. Então já foi providenciado todo o custeio de últimas homenagens, já foram constatadas as primeiras necessidades, já temos a informação de como que o colaborador que está hospitalizado está sendo tratado, se precisa de alguma situação emergencial. A empresa está colocando ativamente essa disposição para exatamente minimizar esse abalo que infelizmente aconteceu. A questão da obra, a obra estava regular, estava com todos os andamentos, autorizações possíveis para ela estar sendo realizada? Sem dúvida. Inclusive, o próprio bombeiro que socorreu a vítima utilizou de material de escoramento da própria construtora. Madeiramento, a gente havia ali chapas duplas de blindagem, que é uma outra forma de escoramento. Enfim, a empresa agora vai apurar se isso foi suficiente, se não foi, junto com as autoridades constituídas. Mas a empresa, ela é regular, ela tem todo o direcionamento em ordem, é uma empresa bastante responsável, faz obra pelo Brasil inteiro e é preocupada exatamente na colaboração de manutenção da rigidez do seu quadro de colaboradores. Causa estranheza para a gente da imprensa, até para a população, a obra estar durante a noite. Ela estava acontecendo durante a noite nos outros dias? Olha, a informação, eu não tenho essa informação agora, mas ao que me consta, não. Quando a gente fala de obra à noite, às vezes existe alguma situação que precisa ser emergencial. Isso também está sendo levantado pela empresa. A empresa, ela não pode, eventualmente, deixar uma situação de risco ou uma situação de um acesso essencial paralisado simplesmente pelo fator horário. E agora, claro, a empresa trazendo através do advogado a sua posição em relação ao caso, porque nós temos um caso muito grave aqui, uma morte envolvendo um pai de família, um trabalhador. Gui, só para fechar esse caso então, a obra continua paralisada, a perícia não sei se já foi realizada na parte da manhã, mas por enquanto não foi liberado para que os trabalhadores voltem aí nessa vala, onde infelizmente esse homem acabou prensado, como você disse ali, pelas pedras, pela terra, e aí atingiu a região do peito, e isso foi fundamental, foi fatal, para que esse acidente terminasse dessa forma trágica, Gui? É isso, Valentim, isso é o que a gente apurou, obra paralisada. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar como está a situação por aqui. Você vai ver que tem algumas faixas por aqui, alguns cavaletes, Não tem ninguém trabalhando, os trabalhadores chegaram aqui nas primeiras horas da manhã, mas ficaram na esquina acompanhando toda a movimentação. Agora, Valentim, o que a gente pode dizer é o seguinte, em relação às madeiras que foram colocadas ali para escorar essa terra. Mais cedo a gente veio aqui e aí eu conversei com uma pessoa que não quis gravar entrevista, mas ele disse que passou ontem aqui e
que aquelas madeiras não estavam ali. Ele disse que aquelas madeiras foram colocadas pelos bombeiros. Quando os bombeiros chegaram aqui para resgatar os 2 homens que estavam soterrados, os bombeiros que foram colocando ali aquelas madeiras para escorar, porque, claro, havia risco de mais desmoronamento. E aí a tragédia seria ainda pior. Então, esse homem de 59 anos, ele ficou soterrado até o pescoço, é o que a gente conseguiu apurar também aqui quando a gente chegou nas primeiras horas da manhã, e ele acabou não resistindo aos ferimentos. Ele teria sido atingido por essas pedras. Você vai ver que do lado direito, onde tem essa grande quantidade de terras, tem, né, algumas pedras, ó, ali embaixo. São essas pedras que já estão aqui do outro lado. Então, essas pedras são pedras grandes, são os paralelepípedos, né, que tem na 9 de julho, vai também acontecer aqui uma outra obra para ter uma nova revitalização aqui, vai ter uma camada de asfalto e depois os paralelepípedos. Então, esses paralelepípedos que teriam atingido esse homem de 59 anos, quando essa terra desabou junto com essas pedras. E o outro trabalhador de 37 anos, ele não ficou com o corpo todo soterrado. A informação é que ele ficou soterrado até a cintura. Por isso, ele conseguiu aqui ser socorrido pelos bombeiros e foi levado para a Santa Casa. É claro que a preocupação era enorme com esse trabalhador também, e a informação é que ele passa bem e deve ser liberado ainda hoje. Agora, um transtorno que vai também sobrar aqui para os comerciantes. Você imagina que a ideia é que essa obra, né, seria finalizada o mais rápido possível, né? Então seria aqui esse quarteirão. A prefeitura também estava com esse objetivo, né? Uma obra funcionando durante a noite. Foi à noite, por volta das 10 horas da noite que aconteceu toda essa tragédia. Então fica esse transtorno para os comerciantes, porque essa obra com certeza vai atrasar. A Polícia Civil, né, que pediu agora para essa obra ser interditada, para terminar as investigações. O delegado que está à frente desse caso deve conversar com os trabalhadores para saber como estava sendo feito esse trabalho com essas madeiras para escorar, né, o que realmente aconteceu, porque isso não é normal, né, Valentim? Um trabalhador não pode perder a vida dessa maneira. Esse homem de 59 anos estava aqui trabalhando quando houve esse desmoronamento. A gente pode perceber que tem muita terra por aqui mesmo, e a pergunta é, será que estava tudo certo nessa terra? Essa grande quantidade de terra poderia ficar aqui? Ou se pudesse ficar aqui, como seria lá dentro do buraco, né? Essa parte aí com essas madeiras para escorar toda essa terra, para não acontecer o que aconteceu ontem à noite. A informação é que foram os bombeiros que colocaram aquelas madeiras ali para escorar, porque quando chegaram perceberam o risco de mais desabamento e eles precisaram fazer esse trabalho para aí sim resgatar os 2 operários que estavam aqui, que não conseguiram sair a tempo. Um supervisor percebeu que estava cedendo aqui, né, esse monte de terra do lado direito, avisou, mas não deu tempo. E aí hoje de manhã, até no início da reportagem, você acompanhou aí que a gente percebia lá no final aqui desse buraco, quando termina ali, né, esse trabalho de escoramento que foi feito pelos bombeiros, ainda caía terra. Então depois de quase 12 horas ainda caía terra por ali. E ontem teve esse desmoronamento, o supervisor chegou a avisar, mas os 2 homens que estavam dentro do buraco não tiveram tempo, né? Não deu tempo deles saírem de lá e aí acabaram soterrados. Um trabalho muito difícil do Corpo de Bombeiros, um trabalho que durou horas. A informação é que esse trabalho foi até o início da madrugada, começou por volta das 10 horas da noite, quando os colegas não conseguiram resgatar os 2 homens que ficaram soterrados. Os bombeiros foram chamados e foi um trabalho muito difícil, exatamente porque eles tinham que fazer, né, esse trabalho para escorar aqui, porque de repente durante o resgate mais terra poderia desabar e aí a tragédia seria ainda pior, né? Então os bombeiros tiveram todo esse cuidado. E o capacete do trabalhador, a gente também falou na reportagem, continua aqui. É um capacete vermelho, a gente não sei se está para o nosso cinegrafista Roberto Luiz mostrar, ele está com o nosso Celulink, né? Difícil de aproximar a imagem do celular, mas também está aqui ainda o capacete desse trabalhador de 59 anos. O filho dele, a gente imagina que também estava trabalhando junto com o pai, né? Porque ele chegou hoje de manhã aqui e a gente, por meio desse homem que passou e disse que essas madeiras não estavam aqui ontem, que foram os bombeiros que colocaram, ele disse que viu aqui, né, os homens trabalhando, tirou algumas fotos, a gente não sabe o motivo, e aí ele queria confirmar se em uma das fotos era o trabalhador de 59 anos que morreu, mas ele foi perguntar exatamente para o homem que é o filho
desse trabalhador de 59 anos e ele estava muito abalado, muito nervoso, saiu daqui chutando algumas pedras que estavam soltas e aí a gente também preferiu nem conversar com ele porque ele estava num momento que não estava com condições de passar nenhuma informação, de olhar uma foto do pai dele trabalhando, de dizer se era realmente o pai dele. Muito abalado, a gente entende, por isso a gente respeitou esse momento e nem foi perguntar para ele, porque senão a gente até teria aí essa foto desse trabalhador de 59 anos. Bom, o outro trabalhador de 37 anos deve ter alta hoje, que de repente o depoimento dele vai ser muito importante para a polícia chegar a esclarecer o que realmente aconteceu aqui. Foi um erro, uma imprudência ou uma tragédia? Eu volto com você, Valentim. Olha, com certeza, Gui, uma soma de tudo isso, porque infelizmente nós temos aí, em algum ponto, alguém falhou. Em algum ponto houve uma falha e só espero que a culpa dessa falha não recaia apenas sobre o trabalhador que morreu, né? Porque aí fica muito mais fácil falar, olha, ele sabia, era um homem experiente, tinha que ter escorado ali para evitar com que a terra fosse aí, né, esse deslizamento caísse sobre ele, mas eu espero que não fique apenas a culpa nesse homem que já, infelizmente, perdeu a vida nesse gravíssimo acidente. Muito obrigado, Guilherme Campos, e claro, qualquer nova informação, essa investigação da polícia trazendo algum resultado, a gente volta nesse caso que aconteceu nas últimas horas em Ribeirão Preto. Obrigado, Gui.